Beleza, pessoal? Vamos continuar a última aula? Apenas para recordar, esse é o nosso QDC monofásico, com todos os seus dispositivos de proteções e barramentos. Conforme comentei no último vídeo, é um quadro instalado no pavimento superior de um sobrado, carga total instalada nesse quadro, 8.200 VA. Esse QDC alimenta apenas o pavimento superior, e no caso são 2 quartos e um banheiro. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de assunto, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Bora para a aula? Bom, paramos no cálculo da corrente corrigida do circuito 1, que é igual a 2,95 amperes. Vamos à tabela 33 da norma NBR 5410. É preciso encontrar nessa tabela o método que se encaixa para você, que no caso é eletroduto embutido em alvenaria. Os cabos são unipolares, então o método aí é o método B1, conforme podemos ver na indicação da seta, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É exatamente esse método que se encaixa para a gente aqui. Muito bem, muito bem. O carequinha muito esperto já marcou o método B1 na lousa. Então vamos continuar. Vamos até a tabela 46 da norma e identificaremos o número de condutores carregados a ser adotado de acordo com a norma, beleza? Temos aí a tabela 46 e à esquerda temos esquema de condutores vivos do circuito, beleza? E à direita, número de condutores carregados a ser adotado. No nosso caso, é monofásico a 2 condutores. Se encaixa perfeitamente a primeira linha aí, ou seja, são 2 condutores a ser adotado. Agora vamos à tabela 36. Essa tabela indica a capacidade de condução de corrente que o condutor é capaz de conduzir, de acordo com o método que foi aplicado para o circuito. Bom, a isolação do nosso cabo é PVC. O método é B1, conforme nosso amiguinho marcou aí. Número de condutores são 2, conforme vimos agora há pouco, né? A nossa corrente corrigida é igual a 2,95 amperes. O condutor de 1,5 suporta até 17,5 amperes, ou seja, uma corrente bem superior à corrente corrigida. Logo, para o circuito 1, será utilizado o cabo de 1,5 milímetro mesmo, não terá alteração alguma. Quanto à queda de tensão, nem estou considerando, já que em residência a distância é muito curta. Pensando no cenário, no caso de um sobrado, que é o caso, aí tem um quadro ali em cima, apenas 2 quartos e um banheiro, distância muito curta, então em casos assim a gente nem considera queda de tensão, beleza? E nesse caso vamos dimensionar um disjuntor unipolar de 10 amperes, pois atende tranquilamente de acordo com as correntes que comentamos agora há pouco. Inclusive o disjuntor de 10 amperes atende também os 2 critérios previstos na NBR 5410, onde trata da coordenação entre condutores e dispositivo de proteção. Vejam só o item da norma. Item 5341. Coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. Para que a proteção dos condutores contra sobrecarga fiquem assegurada, as características de atuação do dispositivo destinado a provê-la devem ser tais que: temos aí 2 condições, a primeira e a segunda, de acordo com a norma, ela exige que essas condições sejam atendidas, e a gente vê aí algumas letras, número, fica até meio perdido. Pessoal, vai acompanhando aí, talvez fique um pouco confuso, mas na próxima tela vocês vão entender. Eu preciso falar o que é cada um nessas equações aí, para vocês entenderem melhor depois, tá? Vamos lá. I menor ou igual a IN menor ou igual a IZ'. Essa é a primeira condição. A segunda condição, temos I2 menor ou igual a 1,45 vezes IZ', tá? Então temos que I é a corrente de projeto do circuito 1, 2,36, essa corrente do circuito 1, né? Depois temos o IN, que é a corrente nominal do dispositivo de proteção, que é 10 amperes, que eu tinha definido lá atrás. Temos o IZ, capacidade de condução de corrente de acordo com a tabela 36 que a gente consultou. Essa capacidade de corrente é do cabo de 1,5 milímetros. Ele suporta no máximo 17,5, mas não é a capacidade real. A capacidade real é o IZ', que é onde aplicamos o fator de agrupamento, no caso
temos 17,5 vezes 0,8. Logo, temos uma corrente de 14 amperes. Essa é a capacidade real do cabo, pensando na situação que ele se encontra, já que esse circuito está com outro circuito, são dois circuitos, tá? O I2 é a corrente de atuação do disjuntor, é a corrente nominal do disjuntor mais 45% do seu valor nominal. Isso é a norma que define, tá? Os fabricantes, beleza? Então temos aí a primeira condição, onde I é a corrente de projeto e o valor dela é de 2,36, circuito 1. Temos o IN, que é a corrente nominal do disjuntor, né? E temos o IZ', que é a corrente corrigida. Essa corrente é a corrente real de condução de acordo com a situação da instalação, ou seja, de acordo com o que ele foi instalado. Em que situação ele foi instalado? Ele é um circuito instalado com outro circuito dentro de um eletroduto que está instalado dentro da alvenaria, conforme a gente verificou nas tabelas, entendeu? É a situação real que ele está submetido, vamos dizer assim. E analisando, vemos tranquilamente que o disjuntor atende perfeitamente à condição que a norma impõe. No caso, o disjuntor é de 10 amperes. Ele é maior que a corrente de projeto, tá? E ele é menor que o valor de 14. Então ele está atendido de acordo com a norma. A primeira condição. Vamos para a segunda condição agora. Bom, pessoal, essa é a segunda condição, tá? O I2, ele é a corrente de atuação do disjuntor, beleza? E temos também esse 1,45 vezes o IZ', que na verdade isso aí é a capacidade que o cabo suporta sem danificar, entendeu? É a corrente do cabo em sobrecarga, colocando aí 45% a mais de corrente em uma sobrecarga, entendeu? Nesse exemplo, eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando que o cabo ele suporta 20,3 amperes, tá? Mas o disjuntor ele vai atuar em 14,5 amperes. Quanto à capacidade que o cabo suporta, como mencionado no caso aí no exemplo 20,3 amperes, tá? No exemplo podemos dizer o seguinte, ele só pode ficar nessas condições por 100 horas durante um ano ou 500 horas durante toda a sua vida útil. Essa informação existe também na norma, beleza? Bom pessoal, disjuntor de 10 amperes para o circuito 1, está colocado aí na tabela, já está preenchido aí o circuito 2, 3 e 4 também. Não vai ter alteração. Para fazer o preenchimento disso aí é só seguir o passo a passo, tá pessoal? Não vou ficar fazendo a mesma coisa nos três outros circuitos, no caso 2, 3 e 4. Circuito 5 é de chuveiro. Colocamos o cabo de 2,5 inicialmente, como eu comentei bem lá no começo do vídeo. Esse vai ter alteração. Aí eu vou fazer aqui mostrando para vocês por que ele vai mudar, tá bom? É o seguinte, meu povo. Circuito 5, potência 5.500 volt-ampere. Tensão em 127 volts, a corrente e a potência dividido pela tensão, temos então uma corrente de 43,31 amperes. O método de instalação é B1, o número de condutores carregados são 2 e o fator de agrupamento é igual a 1. Esse circuito está sozinho. Fator de agrupamento igual a 1 não tem correção, então a corrente vai ser a mesma considerada aí. Bom, confirmando os valores na tabela, a tabela 46, que é o número de condutores carregados, temos aí 2, né? Na tabela 33, temos aí que o método é B1. Na tabela 42, temos que o fator de agrupamento para o circuito do chuveiro é apenas 1, visto que é apenas um circuito ali no conduto, né? E na tabela 36 é onde temos que analisar a corrente que esse cabo vai ser submetido aí, né? No caso, temos que pegando a coluna B1, na coluna com 2 condutores carregados, vamos descendo até o 10 ali, a segunda linha. Eu cortei essa tabela para dar um zoom melhor aí, para a gente enxergar melhor a corrente elétrica, né? Então tá, vamos lá. Na coluna B1, número de condutores carregados, temos então 10 milímetros, visto que o de 6 milímetros conduz no máximo 41. A nossa corrente é acima de 43. Então tem que ser uma bitola de 10 milímetros. Logo temos aí uma corrente de condução nesse cabo máxima permitida de 57 amperes. Utilizaremos então o cabo de 10 milímetros. Muito bem pessoal, planilha preenchida. Vamos verificar agora
as condições previstas na norma para o dimensionamento dos disjuntores, isso que já foi até falado alguns minutos atrás aí. Vemos pela condição 1, o IN é 50 amperes, é o disjuntor do chuveiro, ele é maior que a corrente de projeto calculada, né? A corrente calculada é a corrente de projeto, ou seja, 50 é maior que 43,31. Tranquilo, está atendido, e ele é menor que o 57, que no caso é o IZ do cabo aí de 10 milímetros, né? É o que o cabo suporta para condução de corrente. Então está coordenado aí de acordo com o cabeamento do circuito. Beleza. Segunda condição, I2 é igual a 72,50. E o 1,45 multiplicado pelo IZ, a gente chega aí nos 82,65 amperes. Ele suporta, mas não em condições normais, tá, pessoal? Não confunda uma coisa com a outra, tá? Aí é uma situação de sobrecarga que ele vai aguentar um certo tempo, né? E ele vai atingir a sua curva característica de atuação, aí o disjuntor vai seccionar, ele vai abrir devido à carga estar muito elevada aí, vamos dizer assim, entendeu? Então esses 82,65 não é o cabo, não é a corrente que ele suporta numa situação de sobrecarga por um determinado tempo, depois o disjuntor ele vai abrir, é para isso que serve o disjuntor, né? Tá bom? Ele aguenta na realidade 57 amperes, o cabo de 10 milímetros. Daí o que eu mostro nessa situação? O que está mostrando a segunda condição? Eu mostro aí que o disjuntor do chuveiro, ele vai atuar quando atingir aí 72,5 amperes, né? Que essa é a corrente aí de atuação do disjuntor, é o I2 no caso, né? Ele suporta, mas não em condições normais, tá, pessoal? Não confunda uma coisa com a outra, tá? Aí é uma situação de sobrecarga que ele vai aguentar um certo tempo, né? E ele vai atingir a sua curva característica de atuação, aí o disjuntor vai seccionar, ele vai abrir devido à carga estar muito elevada aí, vamos dizer assim, entendeu? Então esses 82,65 não é o cabo, não é a corrente que ele suporta numa situação de sobrecarga por um determinado tempo, depois o disjuntor ele vai abrir, é para isso que serve o disjuntor, né? Tá bom? Ele aguenta na realidade 57 amperes, o cabo de 10 milímetros.